Imagine só, aqui no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas convivem com diabetes, e outros milhões sequer sabem que têm a doença. A cada hora, dezenas de brasileiros sofrem complicações graves como infartos, derrames ou até amputações, consequência direta do excesso de açúcar no sangue. Agora, deixa eu te perguntar. Você sabia que existe uma forma simples, natural e comprovada pela ciência de reduzir a glicose no sangue muito mais rápido do que os remédios ou dietas da moda prometem? E o melhor, está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Neste vídeo, eu vou te mostrar o segredo que os médicos recomendam para controlar o açúcar no sangue, os alimentos brasileiros que realmente funcionam, os hábitos que potencializam esse efeito e, claro, os erros que podem estar sabotando a sua saúde sem que você perceba. Então já aproveita para conferir se você já se inscreveu aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como este, porque o que você vai aprender aqui pode literalmente salvar sua vida. Vamos começar falando sobre o perigo do açúcar no sangue alto. Quando o açúcar no sangue sobe demais, o corpo inteiro sofre as consequências. O problema é que, na maioria das vezes, isso acontece de forma silenciosa. Você pode estar com a glicose elevada e não sentir absolutamente nada, até que um dia vem o susto. Aqui no Brasil, o diabetes é uma das principais causas de cegueira adquirida, de amputações e de doenças cardiovasculares. Para ter ideia, estima-se que mais de 250 mil mortes por ano estejam relacionadas a complicações do diabetes e da hiperglicemia. É como se uma cidade inteira desaparecesse anualmente só por causa desse problema. Mas o risco não para por aí. Quando a glicose permanece alta por muito tempo, ela carameliza as proteínas do corpo. Isso significa que vasos sanguíneos, nervos, rins, coração e até o cérebro vão sendo danificados aos poucos. É por isso que pacientes com glicose descontrolada têm muito mais chance de sofrer um infarto ou um AVC. E o detalhe mais assustador, a glicose alta não escolhe idade. Ela está atingindo cada vez mais jovens, por causa da alimentação industrializada, excesso de refrigerantes, bebidas alcoólicas, fast food e, claro, o famoso pãozinho francês de todo dia. Ou seja, controlar a glicose não é apenas uma questão de evitar o diabetes. É uma questão de vida ou morte. Se você pensa que a glicose só sobe porque alguém exagera nos doces, está enganado. O açúcar escondido está em praticamente tudo o que o brasileiro consome no dia a dia. Um dos maiores vilões é o pão francês. Parece inofensivo, mas 2 unidades no café da manhã já se transformam em uma bomba de glicose no sangue. Outro exemplo são os refrigerantes. Uma lata pode conter até 7 colheres de sopa de açúcar. Isso equivale a engolir quase metade da quantidade recomendada para o dia inteiro em poucos minutos. E não para por aí. Aquela macarronada de domingo, as batatas fritas, o arroz branco em excesso, bolachas recheadas e até certos sucos de caixinha estão entre os maiores culpados. Eles são ricos em carboidratos simples, que o corpo absorve rápido demais, provocando picos de glicose. Outro ponto é o sedentarismo. Quando ficamos parados o dia todo, os músculos não usam a glicose como deveriam. Resultado: o açúcar continua circulando no sangue, aumentando ainda mais o risco de doenças. Para piorar, o estresse e o sono de má qualidade também elevam a glicose. Isso porque o corpo libera hormônios como o cortisol, que aumentam a resistência à insulina. Em resumo, a glicose sobe tanto porque nossa rotina moderna é uma armadilha. Comemos errado, nos movimentamos pouco e ainda vivemos em um estado constante de estresse. Mas a boa notícia é que existem formas de reverter esse quadro, e é justamente isso que você vai descobrir agora. Muita gente acredita que só os remédios conseguem baixar o açúcar no sangue de forma rápida. Mas a ciência já provou que existe uma prática natural, simples e acessível que reduz a glicose de imediato: a atividade física, especialmente a caminhada logo após as refeições. Isso acontece porque, quando você se movimenta, seus músculos começam a usar a glicose como combustível. É como se você abrisse uma torneira que libera o excesso de açúcar do sangue direto para as células, onde ele é transformado em energia. Estudos mostram que apenas 15 a 20 minutos de caminhada depois do almoço ou do jantar já podem reduzir os níveis de glicose de maneira significativa. E não precisa ser nada complicado. Não estamos falando de corrida ou academia pesada. Uma caminhada leve, mas contínua, já faz toda a diferença. O ideal é manter um ritmo confortável, onde você consegue conversar, mas ainda sente o corpo ativo. Quer um exemplo prático? Imagine que você acabou de comer aquele prato de arroz, feijão, bife e batata frita. Se você sentar no sofá e ligar a televisão, sua glicose vai disparar. Agora, se você levantar e caminhar por 20 minutinhos, o corpo já começa a controlar o açúcar de forma natural,
evitando picos perigosos. Essa prática simples tem efeito imediato, mas também previne problemas no longo prazo. Pessoas que adotam o hábito de caminhar diariamente após as refeições apresentam menor risco de desenvolver diabetes tipo 2, resistência à insulina e até complicações cardíacas. Portanto, o grande segredo para reduzir o açúcar no sangue rapidamente não está em um remédio caro ou em uma dieta radical. Está em algo que você pode fazer hoje mesmo: levantar-se e caminhar. Além da prática da caminhada, a alimentação é um dos pilares mais poderosos para manter a glicose sob controle. E a boa notícia é que o Brasil é riquíssimo em alimentos que ajudam a equilibrar o açúcar no sangue, de forma acessível e natural. O primeiro alimento é o feijão. Presente na mesa da maioria dos brasileiros, o feijão é um aliado forte contra a glicose alta. Ele é rico em fibras solúveis, que retardam a absorção do açúcar dos alimentos. Isso significa menos picos de glicose depois das refeições. O segundo alimento é a aveia. A famosa aveia é barata, versátil e riquíssima em uma fibra chamada beta-glucana, que ajuda a controlar tanto a glicose quanto o colesterol. Um simples mingau ou uma colher de aveia na fruta já faz diferença. O terceiro alimento é a linhaça e chia, sementes que estão cada vez mais populares aqui no Brasil. Elas contêm fibras e gorduras boas que desaceleram a digestão, estabilizando os níveis de açúcar no sangue. O quarto alimento é o abacate, fruta tipicamente brasileira, rica em gorduras boas e fibras. Diferente das frutas muito doces, o abacate não eleva a glicose e ainda ajuda a prolongar a sensação de saciedade. O quinto alimento é a canela. Muitos estudos já mostraram que a canela pode aumentar a sensibilidade à insulina, ajudando o corpo a usar melhor a glicose. Uma pitada no café, no chá ou até na fruta pode ajudar bastante. O sexto alimento é o quiabo. Um clássico da culinária nordestina, o quiabo ganhou fama no mundo científico. Suas fibras solúveis podem reduzir a velocidade de absorção da glicose, auxiliando no equilíbrio após as refeições. O sexto alimento são os peixes como sardinha. Além de baratos e comuns no Brasil, peixes como sardinha são ricos em ômega 3, um nutriente que melhora a saúde cardiovascular e ajuda na resistência à insulina. O mais interessante é que todos esses alimentos não só reduzem o açúcar no sangue, mas também trazem benefícios extras, aumentam a energia, protegem o coração e fortalecem a imunidade. Portanto, se você quer controlar a glicose, não precisa procurar soluções milagrosas. Basta olhar para a sua própria cozinha e incluir com mais frequência esses alimentos típicos da mesa brasileira. Controlar a glicose não depende apenas da comida certa. Existem hábitos simples, que qualquer pessoa pode adotar no dia a dia, e que potencializam os efeitos dos alimentos e das caminhadas. O primeiro é beber água ao longo do dia. A desidratação faz o sangue ficar mais concentrado em glicose. Manter-se hidratado ajuda os rins a eliminarem o excesso de açúcar pela urina. Uma boa meta é tomar de 1,5 a 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo do dia. O segundo é dormir bem. Uma noite mal dormida já é suficiente para aumentar a resistência à insulina e bagunçar os níveis de glicose. Estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Portanto, valorize suas horas de sono. O terceiro são as caminhadas após refeições. Já falamos da importância desse hábito, mas vale reforçar. É o hábito número 1 para reduzir a glicose rapidamente. Se não puder caminhar, ao menos evite se deitar ou ficar totalmente parado logo após comer. O quarto é consumir fibras em todas as refeições. Incluir legumes, verduras e saladas antes do prato principal diminui os picos de glicose. É uma estratégia simples. A fibra cria uma barreira natural, que retarda a absorção dos carboidratos. O quinto, fazer pequenas pausas ativas. Se você trabalha sentado, levante-se a cada hora, caminhe um pouco ou faça alongamentos. Esse movimento já é suficiente para estimular o corpo a utilizar a glicose circulante. O sexto é controlar o estresse. O estresse crônico libera cortisol, que eleva o açúcar no sangue. Técnicas como respiração profunda, meditação, oração ou simplesmente dar uma pausa durante o dia podem ajudar a manter a glicose equilibrada. Esses hábitos não precisam ser adotados todos de uma vez. O segredo é começar com 1 ou 2, e ir incorporando gradualmente. Com o tempo, eles se tornam parte natural da sua rotina e trazem benefícios não só para a glicose, mas para a saúde como um todo. Não adianta incluir alimentos saudáveis e até caminhar todos os dias se você continua cometendo alguns erros que destroem todo o progresso. Infelizmente, muitos brasileiros caem nessas armadilhas sem perceber. O primeiro erro é exagerar nas frutas doces. Frutas são saudáveis, mas em excesso podem elevar muito a glicose, principalmente as mais ricas em frutose, como manga, uva e banana. O ideal é consumir em porções moderadas, de preferência acompanhadas de fibras como aveia ou chia. O segundo é beber sucos naturais, em excesso.
O famoso suco de laranja do café da manhã pode parecer inocente, mas um copo pode ter açúcar equivalente a várias colheres de sobremesa. Isso porque ao espremer a fruta, você concentra o açúcar e elimina as fibras. Melhor opção: comer a fruta inteira. O terceiro é substituir o açúcar pelo excesso de adoçantes artificiais. Muitos pensam que podem abusar de adoçantes sem culpa, mas o consumo exagerado de certos adoçantes pode alterar a microbiota intestinal, dificultando ainda mais o controle da glicose. O quarto é pular refeições. Quem fica muitas horas sem comer pode ter quedas bruscas de glicose seguidas de picos ainda maiores na próxima refeição. Isso desregula o metabolismo e favorece o ganho de peso. O quinto é compensar no final de semana. De nada adianta comer bem durante a semana se no sábado e domingo você exagera em churrascos, bebidas alcoólicas, pizzas e sobremesas. Essa montanha-russa alimentar é um dos principais motivos para o descontrole da glicose. O sexto é o sedentarismo disfarçado. Ir à academia 3 vezes por semana não compensa ficar o resto do dia sentado. O corpo precisa de movimento constante. Pequenas caminhadas e pausas ativas são tão importantes quanto o treino programado. Evitar esses erros é tão importante quanto adotar os bons hábitos. É como remar contra a corrente. Se você se esforça em uma direção, mas continua cometendo deslizes na outra, nunca vai sair do lugar. Agora você já sabe. Controlar a glicose não depende de soluções milagrosas, mas de atitudes simples e consistentes. Vimos que o açúcar no sangue alto é silencioso, mas mortal, que os vilões estão escondidos em alimentos comuns do dia a dia, e que existe uma prática poderosa capaz de reduzir a glicose de forma imediata: a caminhada após as refeições. Descobrimos também que o Brasil está cheio de aliados naturais como feijão, aveia, chia, abacate e quiabo, além de hábitos essenciais como dormir bem, hidratar-se e evitar o estresse. Mas, tão importante quanto isso, aprendemos que alguns erros, como exagerar nas frutas doces, beber sucos em excesso ou compensar no final de semana, podem jogar fora todos os benefícios. A boa notícia é que você não precisa mudar tudo de uma vez. A transformação real acontece quando você escolhe começar pequeno, mas com constância. Não subestime o poder de trocar um pão francês por uma fruta com aveia, ou de levantar do sofá e caminhar 15 minutos depois do almoço. Essas decisões parecem simples, mas elas são capazes de reprogramar o seu corpo, fortalecer sua energia e, acima de tudo, proteger sua saúde. Imagine daqui a 6 meses. Você pode ser uma pessoa com mais disposição, menos peso corporal, glicose controlada e até mais confiança para realizar seus sonhos. Isso não depende de milagres, nem de dietas radicais, depende das escolhas que você faz hoje. E lembre-se, quando você cuida de si mesmo, você também está cuidando da sua família. Quantos pais e mães poderiam evitar complicações sérias, como amputações ou infartos, se simplesmente incorporassem esses hábitos no dia a dia? Quantos filhos teriam seus pais por mais tempo ao lado, se a saúde fosse tratada como prioridade? A verdade é que saúde não é gasto, é investimento. Você investe hoje para colher qualidade de vida amanhã. Você investe hoje para ter energia para brincar com seus filhos, para viajar, para aproveitar a vida sem depender de remédios e hospitais. O controle da glicose não é apenas sobre números em um exame, é sobre viver com dignidade, autonomia e alegria. Então, se até aqui você percebeu que precisa mudar algo, não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere o próximo ano. Comece hoje. A sua caminhada pode ser agora, a sua escolha alimentar pode ser no próximo prato, e o seu descanso pode ser esta noite, dormindo melhor. Passo a passo, você vai construindo uma vida mais saudável, equilibrada e protegida contra as complicações do diabetes. E agora eu quero ouvir você. Qual desses alimentos ou hábitos você já usa no seu dia a dia para controlar a glicose? Deixe aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. Se este conteúdo fez sentido para você, já sabe, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa cuidar da saúde, e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica prática e confiável sobre bem-estar e prevenção. Lembre-se, pequenas mudanças hoje podem evitar grandes problemas amanhã. Cuide da sua saúde, porque ela é o seu maior patrimônio.